Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Que é o professor Arthur novamente para a gente finalizar, para a gente fechar os nossos estudos dentro aí do conteúdo de realidades brasileiras, ok? Na aula de hoje a gente vai estudar a formação histórica do nosso país, ok? Esse é um conteúdo que é bastante cobrado pelo edital, né? A gente fazendo aquele exercício de sempre, a gente relembra o que o edital está pedindo, né? Se a gente for ver, pessoal, ele é o item 1, só que ele se subdivide do 1 ao 1.5, né? Então é bastante coisa que ele está cobrando ali dentro dessa ideia de formação no Brasil contemporâneo, ok? O item 1.1 vai pedir da independência até a República, o item 1.2 é a Primeira República, né? Ou a República Velha, a República Oligárquica, enfim, vários nomes para se denominar esse período. Depois o Estado getulista, que nada mais é do que o tempo que o Getúlio Vargas ficou no poder, ali na sua primeira passagem, né, pelo governo. Depois, democracia e rupturas democráticas na segunda metade do século XX. Né, então, abordando ali, né, o final, meados do século passado. E o último item, 1.5, vai pedir a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica, ok? Pessoal, a gente vai dividir esses mais de 200 anos, né, se a gente for ver da independência, 1822, até o tempo presente, né, não tem um recorte muito claro ali, mas pensando em 2024, a gente tem mais de 200 anos, né, de período histórico para a gente dar conta. É bastante coisa. Tendo isso em vista, a gente vai fazer um recorte que vai privilegiar a economia, a vida política e as relações sociais dentro de cada período para a gente conseguir estudar aquilo que objetivamente, né, é o mais importante que vocês saibam, ok? Então, 200 anos a gente vai reduzir de forma bastante didática e objetiva naquilo que é mais importante para vocês, ok? Pessoal, então a gente inicia, conforme o edital pede ali, estudando o período da independência, 1822, até a República, lá no final do século XIX, 1889, ok? Ali um errinho de digitação, mas logo, logo a gente corrige. 1822 até 1889, certo? Pessoal, iniciando pela vida política, né? O que nesses quase 70 anos aí tem de mais importante para a gente compreender pensando a vida política, né? Vale a gente dizer que a gente viveu nesse período sob o regime monarquista, né? A independência do Brasil, diferentemente de outros países aqui da América do Sul, não resultou em países republicanos logo de cara, né? A gente levou um tempo até conseguir instaurar a república, né? O Brasil ele continuou monarquista por quase todo o século XIX, ok? Nesse intervalo, nós tivemos o governo de Dom Pedro, né, o Dom Pedro I, depois o período da regência, que é um período ali em que o poder fica vago, né, o Dom Pedro I, ele volta para Portugal, não estava tendo uma boa aceitação aqui no nosso país, mas o seu filho, o sucessor, ele ainda era uma criança, ele não tinha condições de assumir o trono. Logo, é instaurado esse período regencial, né, onde regentes vão conduzir o país até que Dom Pedro II, né, pudesse assumir o trono, certo? Pessoal, durante todo esse tempo, a Constituição vigente foi a de 1824, ok? Ela é fruto de uma pressão por uma Constituição que se exigia naquela época da independência. Né? Se a gente for pensar a Revolução do Porto, por exemplo, em 1820, ela vai dar para Portugal uma Constituição, vai exigir, né, que seja feita uma Constituição, ainda que sob a monarquia. Né? Então, a gente vai ter, durante esse período, essa Constituição, a Carta, né, de 1824, sendo a responsável, né, pelo menos em teoria, por conduzir as leis do nosso país, ok? Um outro ponto sobre a Carta de 1824 é que ela instaurou o que a gente chama de poder moderador. Né? O que seria isso? A gente teve a Constituição, teoricamente, né,
A Constituição teria o objetivo ali de limitar o poder monarca, né? A gente estava quase saindo ali de um período de monarquias absolutistas na Europa. A Constituição vem com esse objetivo de limitar o poder, só que aqui no Brasil, Dom Pedro I, né, ele dá um golpe ali na Assembleia Constituinte, fecha, faz tudo da sua maneira e acaba instaurando o quarto poder, que é o poder moderador. O que isso significa na prática? Ele tem o poder, certo, de intervir nas outras esferas do governo, nos outros poderes, no judiciário, no legislativo, ok? O quarto poder, instaurado por essa Constituição de 1824, vai garantir ao monarca que ele possa intervir, né, em outros aspectos que, teoricamente, ele não poderia, como, por exemplo, no legislativo, né, já que o monarca estaria ali na esfera do executivo, certo? Então, um ponto importante do século XIX e uma particularidade do nosso país, ok? Bom, Dom Pedro I, como eu falei, ele acabou saindo do cargo, né? Ele acabou saindo do Brasil, pois justamente a partir de 1824 ele começa a perder apoio, ele é um monarca autoritário, né? Ele ainda está associado com a corte portuguesa, né? A gente teve um processo de independência em que o filho do imperador de Portugal, né, o Dom João VI, continua no comando do país, né? Então é uma independência meio às avessas, meio esquisita, né? Alguns dizem. Né? Então o estudo foi desgastando Dom Pedro I, que abdica do trono e volta para Portugal. Como eu falei, Dom Pedro II ainda era muito jovem, não pôde assumir o cargo, né? O trono do Brasil. É instaurado o período regencial, né? Os regentes vão conduzir o nosso país de 1831 até 1840. Nesse período, há uma série de conflitos políticos intra-elites, regionais, revoltas de escravizados, né? A maior revolta de escravos do Brasil, a revolta dos malês, em 1835, acontece durante o período regencial. Né? Então, nesse momento em que o poder está mais difuso, não tem uma figura centralizada, controlando, né, o Estado, sendo a figura do poder, né, uma série de disputas vão surgir naquele momento, ok? Então, a regência, né, um ponto importante, é um período marcado por diferentes revoltas, ok? A gente teve a revolta farroupilha, teve a cabanagem, uma série de revoltas das elites, né, disputando o poder nas suas regiões, né, às vezes com ideias republicanas já naquele momento, né, mas que não vão para frente por uma série de motivos, certo? Então tudo isso vai afetar, né, o Brasil no tempo da regência, ok? Bom, continuando, né, no final do século XIX, pessoal, o que acontece? A monarquia, ela começa a balançar. Tudo isso em função de um processo histórico que vai culminar no enfraquecimento das bases da monarquia. A gente pode falar no avanço do pensamento republicano, que vai justamente questionar por que o monarca detém todo o poder de forma vitalícia, né? Quem decide isso? Quem escolheu ele? Quem elegeu ele? Só porque ele é de uma suposta família real, ele deve assumir o poder. Isso passa a ser cada vez mais questionado, né? Aí também se questiona, será que a monarquia, né, é uma instituição hoje em dia capaz de dar conta dos problemas do Brasil no final do século XIX? Né? Em 1870 é publicado, por exemplo, o Manifesto Republicano, que foi escrito, né, por uma série de políticos já identificados com o republicanismo, enfim, fazendeiros, né? E um dos trechos desse manifesto vai dizer o seguinte, né? Toda a América é republicana e só o Brasil não. Nós somos americanos e também queremos ser republicanos, né? Algo mais ou menos assim, ou seja, o pensamento republicano já estava bastante avançado naquela altura. O que isso significa? A ideia da monarquia como forma de poder, como forma de governo legítima, se enfraquece, né?
todo poder precisa de legitimação, né? Max Weber já dizia isso. Os governantes, os que têm o poder, precisam se legitimar, né? Para o povo, para a população, para aqueles que estão sob o seu controle. Essa forma de legitimação estava cada vez mais enfraquecida. Essa ideia da monarquia, ok? Aliado a isso, pessoal, a gente teve um avanço do abolicionismo, né? O abolicionismo ele rompia com uma das bases que sustentou, né, o império por décadas, justamente a escravidão. Se a gente for pensar os senhores de engenho, né, no caso os fazendeiros aqui do Sudeste Paulista, do Vale do Paraíba, enfim, que em boa parte apoiavam a monarquia, conforme o pensamento abolicionista se intensifica, né, e Dom Pedro II, a Princesa Isabel vão assumindo também, ainda que de forma muito cautelosa, né, uma postura abolicionista, eles passam a, os fazendeiros, né, a não dar o apoio que se tinha antes para a monarquia. Né? O abolicionismo ele provoca essas rupturas nas bases do governo. Além do que, a gente também pode dizer que isso é um dado da época, né? Lá em 1883, o Assis Brasil dizia isso. Se vier a monarquia, a república, a abolição vai vir como consequência. E se vier a abolição, tamanha a ruptura que aquilo vai significar, a república também vai vir como sua consequência, como seu efeito, né? Somado, então, ao avanço do republicanismo, a questão da abolição, a gente também tem a famosa questão militar. Nada mais é do que o poder dos militares após a vitória na Guerra do Paraguai aumentando. Com isso, eles passam a querer ter mais influência na vida política do nosso país, certo? Em um regime monárquico, onde o poder está extremamente centralizado na figura do imperador, logo fica muito mais difícil concretizar esses planos, né? Então, os militares, que também já estavam sendo inspirados, né, por ideias positivistas, por um positivismo muito forte, que pregava a ideia da ordem, do progresso, dos estágios de cada sociedade, que era simpático ao republicanismo, aliado, né, a esse avanço do poder dos militares, vai também enfraquecer cada vez mais a monarquia, né? Os militares, que por sinal, ao longo de todo o século XX, também vão influenciar fortemente a vida política do nosso país, né? Então não é de hoje que se fala de militares na política, ok? Feito isso, a República nasce, né? Ela não nasce do dia para a noite, lá no 15 de novembro de 1889, a partir de um golpe, as pessoas decidem se tornar republicanas. Não, é a partir desse processo histórico que vai unir o abolicionismo, a questão militar e o republicanismo, que a república é proclamada no nosso país, né? Então, só para fechar, a gente começa o período, né, do Brasil independente com uma monarquia, passa por um período regencial e finaliza com a proclamação da República lá em 1889. Tudo isso sob o domínio, né, jurídico da Constituição de 1824, ok? Pessoal, esse aqui é um resumo da vida política no século XIX. Agora a gente pode partir para a economia do Brasil naquele momento. Só é importante dizer que na história nem tudo é feito de rupturas. As continuidades também são bastante importantes. Ao longo do século XIX, analisando a economia do nosso país, a gente vai perceber, e aí eu digo, os historiadores, né, os estudiosos do assunto, vão perceber que há uma certa continuidade da estrutura econômica em relação ao período colonial. Então, a gente vai ter a presença de latifúndios voltado para a exportação. Num primeiro momento, com açúcar tendo uma posição importante, mas cada vez mais com o café, né, conquistando as lavouras e sendo o principal produto de exportação. O uso da mão de obra escrava vai continuar com a independência, não vai ter uma grande ruptura, vai inclusive se intensificar no Brasil independente, não mais uma colônia, no Brasil já um país
né, separado de Portugal, a escravidão continua. Muitas vezes, no senso comum, a gente associa escravidão com período colonial. Em parte está certo, mas não se limita a isso, ok? Mesmo com o Brasil já independente, a gente ainda vai ter aí, por um bom tempo, né, a forma de trabalho é a partir dos braços escravos, a partir da escravidão, ok? Só, na segunda metade do século XIX, quando o tráfico de escravos acaba, lá em 1850, né, a gente já tinha uma lei que proibiu o tráfico em 1831, mas é a famosa Lei para Inglês Ver, né? É aí que surge também o termo. Efetivamente, o tráfico vai ser abolido em 1850, ok? A partir disso, né, os cativos eles se centralizam nas áreas cafeeiras, o que vai possibilitar nas outras regiões uma modernização das relações de trabalho, das relações de troca ali da economia. Né? A gente vai ter um aumento do assalariamento nas cidades, né, na medida em que os escravizados cada vez mais raros, né, já que não tem o tráfico, estão nas lavouras. Então a gente já vai ter uma experiência de trabalho livre desde ali meados do século XIX, ok? A economia se moderniza. Isso significa que a gente vai ter mercado interno, ok? O escravizado, ele consome aquilo que ou o seu senhor lhe concede, ou que as suas finanças ali, o seu pecúlio, o seu trabalho livre que ele eventualmente fazia, lhe permite comprar. Agora, com o assalariado, né, a possibilidade de compra dessas pessoas aumenta, né? Então, o mercado interno se desenvolve. E esse é um ponto importante para pensar a economia do Brasil no século XIX, ok? Só agora chegando lá em 1888, a abolição da escravidão. Muitos dos capitais investidos na compra dos cativos, que não era barato, né, passaram a ser destinados para outros negócios. Ou seja, ao invés de gastar dinheiro, uma grande quantidade, um conto de réis, um conto e 500 mil réis, muito dinheiro com cativos, se pagava o salário do trabalhador, ok? Que era pagável, né, pelo próprio trabalho que ele fazia, e se destinava esse capital para investir em outros negócios. Né? Então ali a gente também vê o germe da industrialização nacional. Isso a gente vai ver ali mais para frente, mas a partir do momento em que se libera esse capital, né, também se favorece os primeiros passos da industrialização no nosso país, ok? Além disso, né, no século XIX também fica bastante marcada a questão do sistema de crédito e dos bancos que vão surgir mais ativamente no final do século XIX, ok? Então o Brasil se modernizando passa a oferecer mais crédito, né? Crédito que é utilizado para abrir um negócio, para complementar um capital, para fazer determinado investimento. Os bancos no Brasil começam a crescer de forma significativa também. Ali a gente tem várias medidas específicas, né? Mas de forma geral, esse é um ponto de destaque no final do século XIX, ok? Então, pensando a economia do Brasil nesse período, a gente vai ter uma estruturação próxima do que era no período colonial. Aí a gente vai começar a ter uma série de mudanças gradativas, pontuais, né? Como o fim do tráfico, que vai permitir uma certa modernização econômica, né? A abolição, que vai impedir com que novos capitais sejam usados para a compra de cativos, o avanço do sistema de crédito, tudo isso vai oferecer ao país as condições favoráveis, né, para que se possa desenvolver uma industrialização incipiente ainda, né, nos seus primeiros passos, ok? Pessoal, agora pensando nas relações sociais, né, o que há de mais marcante, né, de 1822 até 89, né, da independência até a República, é que o país deixa de ser um país, né, um Brasil escravista com escravos, né? Imaginem relações sociais pautadas na escravidão, né, na posse de uma pessoa pela outra, isso deixando de existir, ok? Então aí as relações sociais, teoricamente, elas deixam de serem as mesmas, há uma grande mudança ali, certo? Bom, dito isso, vale a gente lembrar, por outro lado, que a herança da escravidão ela ainda continuou vigente, ok?
sobretudo na forma do preconceito e da discriminação racial. Então, ainda que, né, no século XIX, ali naquele período que o edital coloca para a gente, a abolição tenha sido feita, né, o Brasil não é mais um país escravista, as heranças daquele momento ainda continuam. E isso vai com certeza marcar as relações sociais naquele período, ok? Bom, um outro ponto importante é que a imigração ela avança no país. Desde meados do século XIX, com a lei que vai realmente proibir o tráfico de escravos, alternativas passaram a ser pensadas, né? Ou seja, quem vai substituir o braço escravo nas lavouras? Se pensou nos imigrantes. Os imigrantes vêm principalmente, isso no final do século XIX, da Itália, né? Um país que tinha recém se integrado, se unido, né? Um país muito recente, a sua unificação, tal como a Alemanha. Né? Então, esses imigrantes, eles vêm, né, naquele contexto ali de crise no seu país de origem e trazem para o Brasil uma bagagem cultural muito grande. Isso também vai afetar as relações sociais. Por exemplo, a gente vai ter um avanço nunca visto do sindicalismo, das greves, do pensamento operário. Na Europa, algo já muito consolidado no século XIX. Então, isso também vai afetar ali as relações sociais, ok? Além disso, né, o trabalho livre ele passa a ser a norma, feita a abolição da escravidão, ok? O que vai gerar novas tensões sociais, antagonismos, novas possibilidades de solidariedade e associação, né? Vai transformar, né, as relações de trabalho, muitas das quais pautadas ainda, né, na escravidão, e em relações de trabalho teoricamente livres, né, em que o empregador compra o trabalho do seu empregado, o que vai dar margem para o seu empregado negociar, né, para ele agir, para ele entrar em greve, né, afinal, o empregador depende daquele trabalho que está sendo realizado. Pensando em relações sociais, isso é uma mudança muito significativa, né? Vai colocar ali uma nova dinâmica social no Brasil, ok? Pessoal, então esse é um resumo rápido do século XIX, destacando aquilo que há de mais importante, ok? Então a gente parte para a segunda fase aqui da nossa aula, falando da Primeira República, que vai desde a proclamação, em 89, até a Era Vargas, em 1930.